Oi, pessoal, como que vocês estão? Eu espero que seja todo mundo muito bem. Eu sou a Clau e para quem ainda não conhece meu canal, corre, já se inscreve, ativa o sininho de notificação, deixa um like porque isso vai me ajudar muito mesmo. Quero agradecer a todo mundo que está interagindo e se inscrevendo, tá muito legal trocar ideia com vocês. E como vocês passaram de carnaval, pessoal, eu dei uma sumidinha porque eu fiquei doente, mas cá estamos e bora lá. Porque eu vou trazer um caso hoje que me pediram nos comentários, então eu tô tentando atender todo mundo que deixa um comentário pedindo algum caso. E hoje o caso que eu vou trazer é o caso da Ellen Coury e do Felipe Lavina. Felipe Lavina era um homem de 27 anos, ele era sócio proprietário de 2 academias no Rio de Janeiro. Ele era considerado um bom partido porque ele era muito bonito, mas além da beleza externa dele, ele era um cara muito bonito interiormente falando, porque ele era um moço muito carinhoso, ele adorava esportes radicais, gostava de surfar, andar de skate, ele sempre estava em contato com a natureza, então ele amava esse tipo de coisa. Ele também tinha um filho de 10 anos, que era a paixão da vida do Felipe. Ele amava esse garoto, assim, com todas as forças mesmo. Por mais que ele não estava com a mãe do seu filho, ele tinha um respeito muito grande, você via isso. A família do Felipe, o pai e a mãe dele, eram pessoas do bem também, que amavam o filho demais. O Felipe morava junto com os pais, era um sobrado de 3 andares. Os pais do Felipe moravam no 2º andar e o Felipe morava no 3º andar. Então era tudo junto, mas querendo ou não um pouquinho separado, cada um ali na sua. O Felipe, por ser um cara muito bonito, logo atraiu muitas mulheres, mas ele gostou muito mesmo foi da Ellen. Ellen Coury era uma jovem de 23 anos, estudante de direito. Ela era uma moça muito bonita mesmo, ela era super vaidosa. Ela morava com os pais e com o irmão. Ela era de uma família assim simples, tranquila. Ela era lida como uma jovem muito de boa, ficava em casa, não gostava muito de zoeira, tanto de festa. Ela começou a sair mesmo com o Felipe. Eles viviam indo pra praia, tudo que tinha natureza, eles estavam no meio, porque o Felipe gostava muito dessa vida. A Ellen dormia com grande frequência na casa do Felipe. Por mais que eles não morassem juntos, a Ellen passava alguns dias na casa dos pais dela e o resto da semana na casa do Felipe. Tipo, uns 4 dias ela estava lá dormindo com ele. Então todo mundo sabia que eles tinham um namoro fixo, né? Quase morando junto mesmo. Estava tudo indo muito bem, obrigado. O namoro já estava chegando no seu 1 ano e aconteceu uma coisa que veio para dividir tudo. No dia 25 de outubro de 2015, a casa do Felipe Lavina foi invadida por 3 elementos. Eles já chegaram, foram direto pro andar do Felipe e lá eles acordaram o casal, a Ellen estava lá naquela noite e eles já foram falando onde que está o cofre, onde que está o cofre. E realmente o Felipe tinha um cofre na casa dele, como ele era sócio proprietário de academias, ele sempre deixava o dinheiro lá na casa dele porque ele achava mais seguro, visto que ele tinha que fazer pagamentos de funcionários. Então os bandidos já sabiam disso. E aí eles começaram a falar, cadê os 300 mil? Cadê os 300 mil? E não tinha essa quantia de valor no cofre do Felipe, tinha apenas 10 mil. E logo que eles pegaram essa grana, eles abordaram o Felipe e a Ellen, levaram eles para baixo. Os pais do Felipe, é claro, que acordaram com toda aquela movimentação, mas eu acredito que por entrarem em um estado de choque, eles ficaram dentro lá do andar deles, lá na casinha deles mesmo, e eles só viram o Felipe e a Ellen entrarem dentro do carro e os elementos saíram com eles. Ao todo eram 4 bandidos, é claro que 3 subiram e um ficou no carro já esperando para dar a fuga. E quando eles estavam no meio do caminho, eles iam xingando muito o Felipe. Eles batiam muito nele, deram coronhadas, xingavam eles de palavrões horríveis. Só que com a Ellen foi um pouco tranquilo, os bandidos não batiam nela, não xingavam ela, apenas falavam, vocês foi dado, isso daqui foi dado. E aí o Felipe não estava entendendo absolutamente nada do que estava acontecendo, ele já tinha sofrido muito dentro do carro porque ele tinha apanhado bastante. E a Ellen estava lá, tranquila, intacta. Chegou em um determinado momento que eles jogaram o Felipe do carro e um deles deram 2 tiros certeiros no Felipe, onde que ele já morreu na hora ali no local. E o carro andou só um pouquinho mais pra frente, logo eles já tiraram a Ellen de lá também. E nesse momento em que eles libertam a Ellen, ela não corre pro lado do namorado pra ver se ele estava vivo, se estava tudo bem, ou correu pra ligar pra polícia. Não, ela simplesmente correu pra ligar pro pai dela ir até o local buscar ela.
E nesse percurso, até o pai dela chegar no local do crime, a Ellen não se aproximou do Felipe. Como tudo aconteceu no Rio de Janeiro, o bairro, essas coisas, assim que eles ouviram os disparos, a vizinhança toda saiu pra rua. E as testemunhas dizem que a Ellen não chegava perto do Felipe em hipótese alguma. Até quem não conhecia ele estava lá, querendo acudir o moço. E a Ellen lá, intacta. E na hora que o pai dela chegou, que ela foi se aproximar um pouco do Felipe, deu uma chorada. Então, desde o momento em que o Felipe foi executado, a Ellen já começou a mostrar alguns comportamentos diferentes. Naquele primeiro momento, a Ellen era tida como uma vítima, uma testemunha privilegiada que poderia ajudar a polícia nas investigações, porque ela tinha visto tudo, ela tinha vivenciado tudo e estava viva, diferente do Felipe, que não teve a mesma oportunidade que ela. Depois que a ML chegou no local, o resgate e tudo mais, a Ellen foi até a casa do Felipe e lá ela tomou banho, se arrumou na casa dele. Ninguém entendia por que ela foi necessariamente para a casa dele, sabendo que aquilo lá era um lugar de crime, que a polícia ia lá investigar. Ela cursava direito e deveria saber que aquele lugar não deveria ser habitado. Ninguém entende por que ela teve que ir para lá em específico. E dizem que ela demorou bastante lá para tomar banho, se arrumar. A família do Felipe já foi organizando o velório, porque, claro, não tinha como, ele tinha sido executado, ele estava morto, não tinha o que fazer. Então a família já foi organizando o velório, o enterro, e eles não avisaram a Ellen sobre o velório. Ela disse que descobriu por vizinhos onde seria o velório e o enterro, e aí ela foi. E chegando lá, foi muito comentado a postura da Ellen, porque ela estava toda maquiada. Bom, aí também vai um pouco de cada um, porque ela só estava com o cabelo preso e de batom, uma sombrinha, não sei. Tem pessoas que saem assim, independente do lugar, né? Mas foi muito questionado a forma que ela estava no velório e principalmente o choro dela. Muitas pessoas dizem que quando não tinha ninguém perto dela, que ela estava sozinha, ela não chorava, ela estava tudo bem, mas quando alguém chegava para abraçar ela, aí ela chorava. E como foi um crime que logo caiu na mídia, tinha muitas câmeras no local, e assim que uma câmera se aproximava dela, aí ela dava um show, chorava muito mesmo. Então eles começaram a ver que ela era muito fria, porque quando tinha alguém, ok, ela fazia aquela cena. Quando não tinha ninguém, ela estava foda-se pro Felipe. Depois do velório, do enterro, é claro que as polícias já estavam investigando e logo chamou ela para ir até a delegacia. Chegando lá, os delegados perguntaram para ela: Ellen, você sabe às vezes o porquê você foi poupada, tudo que aconteceu? E ela diz: a única coisa que eles me falavam era: você acha que eu vou matar uma menina bonita dessa? Então, assim, você vê que ela tem até o ego bem elevado, assim, porque ela fala: uma menina bonita dessa, eu, linda, maravilhosa, como sou, eles jamais iriam me matar. Então, assim, você vê que é uma coisa bem, tipo, nossa, me achei total. Ela diz que o motivo dos bandidos terem sequestrado eles é porque eles ficaram com muita raiva, porque no cofre não tinha 300 mil, tinha somente 10. Então, eles acabaram sequestrando o casal para descontar aquela raiva do valor, da quantia que eles esperavam e não tinha. Coisa que não foi colando para a polícia de forma alguma. 7 dias após a morte do Felipe, o pai de um menor foi até a delegacia falar que ele estava escondendo o filho porque ele estava envolvido naquele crime e que ele assumia que a mandante daquele crime era a Ellen Coury. Ela foi a responsável por mandar matar o próprio namorado, ela quem disse que tinha 300 mil no cofre e que ia facilitar a entrada dos bandidos. E logo a polícia na investigação viu que o portão da casa estava aberto, que a porta da casa do Felipe estava aberta, e por mais que os bandidos tentaram fingir que estava arrombando o cofre não foi arrombado, o cofre já estava aberto. Então os bandidos só abriram e viram que não tinha 300 mil. Depois da confissão desse adolescente, eles pedem a prisão preventiva da Ellen Coury e ela vai presa e ela passa 40 dias na prisão. Depois desses 40 dias, eles liberam ela, porque eles ainda estão em investigação. Junto com a Ellen também foi descoberto os 4 elementos, que eram esse menor, o Semente, mais outros 2 envolvidos. O Semente disse que a Ellen não tinha nada a ver com o crime, que ela não era mandante de nada, que eles nem conheciam ela. Então ficou um disse-me-disse. Uma parte dizia que a Ellen estava envolvida e a outra não. Então por isso que ela acabou sendo solta nesse período. Mas as investigações continuavam levando que a Ellen tinha algum envolvimento com o assassinato do Felipe. A família do Felipe também disse que a Ellen era uma ameaça para a família deles, que ela vivia lá no bairro deles, que ela fazia ameaças, e eles acharam uma afronta
porque quando ela foi solta desses 40 dias de prisão, ela foi pra praia, postou foto rindo, foto com as amigas, curtindo a vida. E os pais dela até comentaram que enquanto ela estava lá brindando a vida, eles tinham que carregar o peso do óbito do filho deles. Então eles achavam aquilo lá um desaforo, a Ellen estar lidando daquela forma com a morte do namorado que ela supostamente dizia amar mais que tudo. Quando a polícia chegou à conclusão de que realmente a Ellen tinha facilitado a entrada dos bandidos e que ela realmente tinha envolvimento, ela volta pra cadeia e passa 4 meses presa. Logo, eles pedem um habeas corpus, que ela sempre era muito solícita com os policiais. Ela sempre se propunha a falar o que aconteceu. Ela era uma presa boa, entre aspas, dentro da cadeia. Então foi fácil ela conseguir o habeas corpus. E é aquela entrevista clássica lá do Roberto Cabrini, que ele consegue filmar a saída da Ellen depois desses 4 meses. E ela chora, a família dela comemora. Mas você vê que a Ellen é uma pessoa muito fria, realmente. Ela é fria, eu acho que até com a família dela. Porque quando ela volta pra casa, ela só fala minhas coisas, minha cama, meu quarto. Ela deita, abraça o travesseiro. Ai, que saudade disso, saudade daquilo. Minha cozinha, minha sala, não sei o quê. Tipo assim, você fala, gente, ela não chora. Ela fala, gente, eu sou inocente. Pelo amor de Deus, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Mãe, pai, saudade de vocês, meu irmão. Não, gente, é as coisas dela, a roupa dela, tudo dela. Você vê que ela é uma pessoa ímpar. Ela realmente mostrou que ela é fria. O Roberto Cabrini até pergunta pra ela, Ellen, você falaria pro filho do Felipe que você é inocente? E ela, de uma forma até muito arrogante, fala, claro que eu falaria. Falaria na cara de qualquer pessoa. Eu até gostava do garoto. Então você vê que ela não gostava do garoto. Ela fala de um jeito super indiferente do filho do Felipe, que é uma criança. Então você vê que a Ellen, ela, por mais que ela tenta bater no peito e falar, eu sou inocente, você vê que ela é uma pessoa muito indiferente. E claro que a polícia foi notando isso. A entrevista do Cabrini veio justamente para crucificar mais ainda ela, porque ela não demonstrava nada, absolutamente nada de afeto. Sem contar também que ela tentou manchar a imagem do Felipe e da família dele, falando que os pais dele e ele fazia serviços de agiota, emprestava dinheiro, cobrava com juros, aquela coisa toda. E que ela falou que as polícias deveriam investigar sim a família dele, porque aqueles bandidos poderiam ter envolvimento com a família dele, que era envolvida com esse tipo de trabalho ilegal. Coisa essa que também foi um tiro que saiu pela culatra, porque ela estava tentando acabar com a família do Felipe e com a imagem do Felipe, mas enquanto eles namoravam, ela sabia de tudo isso, então quer dizer que ela era conivente com aquilo. Mesmo sabendo que era um trabalho errado, ele proporcionava uma vida boa pra ela, então estava tudo bem, muito obrigado, até descobrirem, até ela ser suspeita do crime e tudo mais. Do outro lado, a família do Felipe também tentava acabar com a imagem da Ellen, falando que ela era garota de programa, que ela trabalhava em uma casa noturna lá no Rio de Janeiro, que tinha vários clientes. A família dela se sentiu completamente ofendida, foi até essa casa noturna, conversou com o dono falou que a Ellen nunca trabalhou lá, mas a família do Felipe bate o pé e fala que sabe quem são os clientes da Ellen, então fica esse chumbo trocado entre eles. O Felipe era assim, era assado, a Ellen é assim, assado. Enfim, dentre todas as linhas de investigação, os policiais também chegaram à conclusão de que a Ellen queria sim os bens do Felipe, que ela já estava correndo atrás de uma união estável, porque todo mundo vendo que ela dormia muito lá, eles iriam ver que eles tinham uma coisa concreta e assim ela poderia ganhar parte dos bens dele, como se fosse esposa, né? Como se ela já tivesse casada com ele. Todo mundo sabe que quem mora junto, é claro que todo mundo vendo, sabendo que as pessoas têm uma vida conjunta, depois têm direito sim aos bens da pessoa que faleceu. Então os pais não querem isso de forma alguma, que a Ellen tem direito a nada, porque eles dizem que o crime foi por motivo torpe, porque ela estava completamente interessada nos bens do Felipe. Todos os episódios em que a Ellen esteve solta, ela não se resguardou em nenhum momento, ela vivia postando foto, fazendo essa coisa de birra com a família do Felipe, e ela tinha plena certeza, ela acreditava com veemência que ela ia sair tranquila desse crime, que nada ia acontecer, que ela não seria acusada, coisa que não aconteceu. Em julho de 2017, a Ellen foi a julgamento. A juíza ela foi super ímpar com a Ellen, ela foi direta, incisiva, falou que ela não teve nenhum tipo de sentimento pelo namorado dela, visto que ele estava na calçada com a cara no chão, foi essas palavras que a juíza usou mesmo,
que ele estava com a cara no chão, ensanguentado, tomado 2 tiros e ela não foi lá nem ver se o namorado estava bem, se ele tinha a possibilidade de estar vivo, que ela realmente é uma pessoa fria, ela é uma pessoa sem sentimentos e que ela deveria ser condenada a 30 anos de prisão. Claro que os advogados dela acharam que era um absurdo, a pena foi extremamente alta, eles recorreram. E nesse processo em que ela foi condenada e que os advogados recorreram, até hoje não se sabe do paradeiro de Ellen Khoury, porque estão sim recorrendo e ela aguarda em liberdade um novo julgamento dela. Só que desde então, desde 2017, não se sabe de mais nada desse caso. Simplesmente ela foi condenada a 30 anos, os advogados não aceitaram, achou uma pena alta, recorreram, então ela aguarda em liberdade, só que não tem mais nem nada do caso. Eu até termino esse caso sem ter uma conclusão completa. É um caso que a gente fica assim, pô, tem tudo que mostra que a menina estava envolvida, mas não se sabe ainda o que vai ser, não se sabe, se não tem um caso concreto, não temos como falar mais. Inclusive, se alguém souber o paradeiro de Ellen Khoury, como está o caso, se tem alguma novidade, porque nem pesquisando horrores aqui, eu pesquisei muito, eu consegui achar mais nada. Simplesmente o caso termina aí, termina dessa forma. Então, vamos trocar ideias no comentário. Se vocês souberem de mais alguma coisa, me conte, por favor, que eu estou curiosa de saber por onde anda essa menina. Parece aquele filme de terror que termina. Lembra Atividade Paranormal, que fala o paradeiro de Micah continua desaparecido? É igual aqui o caso da Ellen. E foi esse o nosso caso brutal de hoje, pessoal. É um caso, assim, rápido, curto, mas um caso que deixa todo mundo, assim, até indignado, né? Por que que ela não está presa? Por que que ela não está aguardando presa? Não sei, vai entender, ela deve ter bons advogados, porque o advogado dela bate no peito e fala que vai defender ela até o fim da vida dele. Então, às vezes tem carta na manga aí pra mostrar que ela é inocente, vai saber, porque é um caso que a gente não sabe o que virou. A gente só pode dizer que o Felipe Lavina deixou um filho de 10 anos, que sofre a perda do pai, claro, até hoje. Eles eram muito colados. O Felipe deixou um pai e uma mãe que pede por justiça, porque é muito triste você ver que seu filho morreu de uma forma cruel e que a suposta pessoa responsável pelo crime está aí solta, brindando a liberdade dela. Então é complicado, né? E muito obrigada se você ficou até aqui. Não esquece de deixar o seu like, o seu comentário, de conversar aqui comigo, que eu gosto de conversar muito com vocês. E beijinho, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima.